Valeu, Muito bem-vindo, professor Lênio Streck. Tudo bem? Sim, um pouco com tosse e gripado, mas tinha aula antes, eu esqueci, a verdade liberta. Eu tinha simplesmente esquecido. Então, o Guilherme ligou e disse: você não vai entrar, e você entrar onde? Eu tinha esquecido. Acontece nas melhores famílias. Mas a verdade liberta. Outro dia eu fiz isso com uma reunião comercial super importante. Simplesmente esqueceu, né, Rovai? Por isso que não tem anúncio lá fora, eu esqueço a reunião. Ô, Lênio, mas assim, a pergunta aqui hoje, assim, né, o assunto do dia, embora a gente não quisesse falar disso, né, professor Felipe Pena, mas o nível que chegou ontem, mais uma vez o debate em São Paulo, com porrada e sangue, né, dos assessores aí do Nunes e Marçal. Como que você está vendo toda essa questão da disputa em São Paulo, com a presença né, não só do Marçal, mas do Nunes também, né, porque foi entre os dois ali que aconteceu né, a treta ali, bem, desde o começo do debate eles já estavam se xingando, né? Eu acho que tem que enfrentar, Felipe, de uma vez, o mito do voto, de que tudo que vem da vontade popular, de algum modo, é possível e, portanto, a desculpa de que, afinal, ele tem um percentual de votos, tem que participar de debates, etc. Não sei, no cotidiano você não entra em qualquer clube, no cotidiano você tem que tirar carteira de motorista. Se você dirigir do modo como o Marçal se comporta nos veículos e na campanha, você perde a carteira. Por qual razão ele pode continuar? Por qual razão não se pode aplicar a lei? Vamos terminar com essa mitologia jurídica, mitologia política, essa lenda urbana de que deixa que o voto resolva. Bom, o voto resolveu já, o Bolsonaro foi presidente da República, pronto. Então, se é assim, se o Marçal não pode ser barrado em nome da vontade popular, porque afinal tem 15%, 20% de votos, bom, então no trânsito, em qualquer lugar, eu posso me comportar, porque afinal de contas eu tenho direito fundamental a dirigir, eu tenho direito fundamental a um monte de coisa, e aí as interdições criadas pelo sistema não podem ser usadas. Ora, o sistema jurídico, político existe porque ele tem interdições. As interdições têm que ser utilizadas. Não tem nenhum pudor para isso. Qual é o problema? Tem que usar a lei. Agora, ficamos cheios de dedos, porque, afinal de contas, é o mesmo pudor, de algum modo, que impede que Bolsonaro até agora não seja réu. De algum modo é isso, porque, afinal, ele é um ex-presidente. Bom, convida para jantar, né? Leva para casa. Vai. Eu acho que é isso. Tem o seguinte, né? Candidaturas como Marçal poderiam ser barradas na justiça. Isso. Qual é o problema de fazer isso? Tantas outras são barradas. Por que a dele é especial? Eu queria que me dissesse isso. Eu queria que me dissesse por que a dele é especial, diferente. Se me convencerem disso, eu mudo o meu argumento. Não é diferente, não, né? E eu até conversei com um diretor de redação sobre isso. Eu falei, mas, pô, mano, tem um cara nisso, aí depõe até contra a emissora. E ele usava esse argumento que você está refutando, Lênio. Mas ele tem 20% das intenções de votos. Então, realmente se criou essa mitologia. E o que se deveria ter era ao acordo. Né? Um acordo não deveria incluir os votos, deveria incluir, sei lá, talvez a da bancada. Né? Eu lembro que a Maria Helena participou porque o Ricardo Salles passou a ser o quinto elemento do Congresso. Aliás, nem deu certo isso, né, Drica? A gente já viu que ele entrou depois. Ele entrou em agosto, em setembro, tinha que entrar em agosto, alguma coisa assim.
O prazo era 20 de julho, entrou em agosto. Mas que se mantivesse essa regra, viu, Lênio, de ter uma representação no Congresso. Se não tem, como é o caso do Eles Marçal, furaram a própria regra. Todos os anos eles aplicavam uma regra de que só com representação. Não tem, não participa, ponto. Simples. E aí ele faz as regras. Na verdade, se você destrói as regras, você cria a sua própria regra. E a regra dele é espetáculo boçal para a internet. Então, por isso que ele não respeita a regra. Cria uma nova regra. E aí todos têm que guerrear nesse ponto. Acaba sendo nivelando tudo por baixo. Concordo contigo, né? Ele cria, acho que você é o jurista aí, mas ele cria um elemento jurídico, porque todos passam a se nivelar pela nova regra que ele criou, que é a regra da violência e da baixaria. O efeito Marçal é ainda maior pelo seguinte: se ele tiver sucesso nessa eleição, nas próximas a gente vai ter marçais aos borbotões nas cidades todas. Evidente. Porque todo mundo... Mas mesmo ele não dando certo, já vamos ter candidatos a deputados, até a senador, explorando esse tipo de pegada, vamos dizer assim. Né? Vai ter muita gente trabalhando nessa linha do espetáculo com violência, né? Com agressões, com... Se a eleição, se as duas eleições anteriores já estavam dominadas pelo fenômeno do outsider, ou do pretensamente outsider, que é o sintoma da Lava Jato, que criminalizou a política e fez com que entrasse uma gentalha, o outsider da política. Se você achava que isso era ruim, você vai ver a próxima eleição para deputado e senador. É a máxima do Ulisses Guimarães, né? Você acha que você não conhece o próximo. E isso vai acontecer. Vai acontecer, inclusive, para presidente. O próprio Marçal vai se candidatar a presidente. Vão chamar ele para o debate? Essa é a pergunta que eu faço e desafio aqui. Marçal candidato a presidente. Vão chamá-lo para o debate? Vamos lá. Vai debater com o Lula? Vai debater com o Lula? Vai debater com, sei lá, Tarcísio e outros caras que vão ser candidatos? Vamos ver. Debata. Aí eles vão dizer, não, mas agora talvez... Bom, já abriram o precedente. E aí entra a omissão do próprio legislativo, né, Lênio? Que não cria leis que inibam esse tipo de comportamento. Inclusive no próprio parlamento, né? Que o parlamento já é dominado por esse tipo de deputado que não está interessado em ir ao púlpito defender uma tese, um discurso. Também estão interessados só em fazer o seu recorte. Coloca lá o seu celularzinho de costas para a tribuna e faz o seu recorte para a internet de um assunto que às vezes nem está na pauta. Então a pauta do Congresso já nem existe. Basta ver o comportamento nas comissões e nas CPIs. Exato. Que é a sociedade do espetáculo. Essa é uma questão que o Guy Debord já tinha denunciado isso em 63, 64. Isso depois foi revisitado pelo Garcia, o peruano prêmio Nobel, não o Marques, o outro. Puta. Quer falar Nobel de Literatura? A Júlia e o escrevinhador. Quer falar Nobel de Literatura? Escreveu inclusive... Gabriel Garcia Marques, que está dizendo? Não, escreveu sobre Canudo. Vargas Llosa. Você falou Garcia e eu fiquei com Alan Garcia na cabeça. E eu fiquei com Gabriel Garcia Marques. O Vargas Llosa escreveu sobre a sociedade do espetáculo de outro modo, mas homenageando o Guy Debord. Então, ali está toda a transformação de qualquer gesto, né, em um grande espetáculo.
que você muda o patamar. Então, tudo transforma em espetáculo. E o espetáculo vira o fato é o espetáculo. Então, você constrói um espetáculo a cada momento, você transforma um determinado fenômeno em pedaços de 30 segundos de espetáculos autônomos. Você transforma aquilo que devia ser um romance numa sociedade, você transforma em pequenos contos que se auto que são performativos. Isto é, em 30 segundos você compreende o que o candidato quer dizer. E aí você recorta tudo, e essa é a grande sociedade do espetáculo de hoje. Não há mais fatos, só há versões. É isso. Potencializado pelas redes sociais. Claro, se nós não compreendermos isso, porque o Pablo Marçal, ele é um sintoma e ele é um produto e produtor. Nós não podemos pensar que Pablo Marçal é uma árvore no meio da floresta. E precisamos entender a floresta que forma uma árvore como o Pablo Marçal. Aí temos que desbastar primeiro para saber onde é que nós estamos pisando. O Pablo Marçal é produto de uma floresta e ele está inserido num contexto, e se nós não o compreendermos devidamente, e às vezes as árvores têm que ser podadas. A democracia poda árvores também. A democracia só sobrevive porque há podamentos. A lei poda. Se você não usa a poda, aí dá nisso. Essa é a minha metáfora sobre esse fenômeno. Né? Falando nisso, Lênio, você acompanhou aí a decisão da juíza lá eu não lembro se é de que capital do Nordeste, que acho de Recife. Sobre o Gustavo Lima? Sim. O que te pareceu? Bom, me impressiona muito a preocupação. Me impressiona muito, Felipe, como muita gente ficou preocupado com o Gustavo Lima. Assim, a juíza foi arbitrária com o Gustavo Lima. Nesse mesmo momento, centenas de pessoas, milhares no Brasil, estão sendo presos por furto de porcaria e etc. E todos estão preocupados com o fenômeno Gustavo Lima. Isso só dá razão ao seguinte: as críticas à juíza, se ela errou ou não, isso é outra discussão. Eu quero pegar ela sacada do contexto e já desconstruída, porque eles estão desconstruindo a juíza. Não a decisão, estão desconstruindo a juíza, porque ela já teve polêmica, etc. Eu só quero dizer uma coisa para isso. Isso apenas mostra que no Brasil a lei é como a serpiente, só pica aos descalços. Quando pega um de bota longa, todo mundo fica preocupado. Até amigos meus, assim, da esquerda, progressistas, ficaram muito preocupados com isso. Eu digo, o Gustavo Lima se vira, ele tem bons advogados, ele se vira. Eu estou preocupado, sabe com quem? Estou preocupado com aquele sujeito que foi carregado feito um porco ou como um animal, que os policiais foram absolvidos, que até devia se o sujeito fosse um animal, eles teriam sido punidos por maus tratos ao animal. Como ele era apenas um homem negro e mendigo, eles foram absolvidos, os policiais militares. Eu me preocupo com essa gente, entendeu? Eu não me preocupo com o Gustavo Lima. Ele tem como se defender, ele tem os melhores advogados, pode contratar os melhores, etc. Se contratasse a mim, eu defenderia também, sem dúvida nenhuma. Mas é outra história. Uma coisa é um plano profissional e outra questão é o exame no contexto. Né? Então, não me surpreende muito, apenas quero registrar que o Brasil é muito estranho para essas coisas. Né?
nós nos indignamos no varejo e nos omitimos no atacado. Nós omitimos no atacado todos os dias que prendem os pobres por aí e nos indignamos quando pegam alguém da classe dominante. Nós somos terríveis. E sem falar, né, Lênio, que ela decretou uma prisão preventiva com base numa obstrução de justiça que me parece muito evidente, muito patente, muito comprovada. O devido processo legal sobre os crimes dos quais ele é acusado, que são lavagem de dinheiro e associação criminosa com a máfia das bets, isso aí está sendo investigado, ele está sendo, né, tá no devido processo legal. Agora, no momento em que a polícia chega à conclusão, há elementos de que ele obstruiu a justiça, emprestando avião, escondendo gente, aí é uma prisão preventiva justificável. Essa indignação seletiva é inclusive no mérito da questão, né? Não é só, né, no indivíduo. Claro, mas é porque nós somos uma sociedade patrimonialista, entendeu? Quando os donos do poder, de algum modo, são atingidos, nós somos eles, eles somos nós. E vejam como são as coisas, né? Você lembra quando a Erundina foi prefeita e ela baixou, fez uma lei municipal, ou um decreto, baixando, fazendo aquele negócio do IPTU progressivo e tal, isso lembra? Deu uma polêmica. Então, as pessoas passaram a pagar mais IPTU, lembram disso? E os pobres foram isentos ou pagando bem pouquinho. Lembram disso? Tem um artigo... Tinha uma campanha. Então... Votou no PT, tomou no IPTU. Isto. Os caras fizeram, você vê... E sabe quem é que mais estava indignado com o pagamento do IPTU, do modo como foi feito? Ricos. Os pobres. Mas muitos ricos, viu? Sim, mas quer ver uma coisa? Tem um texto da Marilena Chauí que diz mais ou menos assim, quando nós somos eles, quando eles somos nós. É que no processo da sociedade de alienação, as pessoas que mais têm medo da reforma agrária é os que não têm terra. Sim, verdade. Eles fizeram uma grande campanha midiática, né? Eu me lembro muito, morava em São Paulo nessa época, Lênio, e os meios de comunicação todos assumiram isso, e o pessoal do Maluf fez um cartaz, um outdoor, e lambuzou a cidade inteira, votou no PT, tomou no IPTU. Então, essa campanha, evidentemente, também tocou as populações mais pobres que tinham medo, né? Era uma reforma que melhorava para os pobres. E a comunicação da Erundina não conseguiu explicar isso. Sim. Isso, exatamente. Deixa eu ler os superchats aqui. Pode falar, Lênio, desculpa. Não, eu vou recuperar esse texto da texto. Marilena Chauí, Felipe, sobre... quando ela mostra o processo de inversão ideológica sobre essas coisas. Por isso que eu estou falando do Gustavo Lima, as pessoas, ao invés de se indignarem com as prisões cotidianas que acontecem de pequenos ladrões, etc., que enchem as cadeias, o foco todo acaba sendo o Gustavo Lima, né? Olha só, o Gilberto Cruvinel diz: Lamarçal é o bode fedorento na sala que faz do bode Nunes aceitável. Boa essa. Obrigada, Gilberto. E ele diz ainda: professor Lênio, o pudor jurídico paulo-gonetiano deixaria Hitler concorrer e chamaria os campos de concentração de campos de reeducação. É provável. É provável. E a Ruth Sepúlveda Gonçalves aqui chegou de membra, muito bem-vinda, Ruth. E a Mônica Mello diz: Lênio, como a Alemanha fez leis específicas para combater o nazismo após a Segunda Guerra, não teríamos condomínio vocês pelas condições deve ser. Olha só, Mônica, eu escrevi um texto no Conjuro sobre isso, que a gente chama, lá se chama isso de democracia defensiva, ou protetiva, enfim.
Então, eu tenho um texto meu no Conjuro que trata disso, só sobre isso, mostrando como que nós deveríamos nos espelhar em algumas coisas que acontecem lá, sobre a defesa contra fascismos, nazismos e autoritarismo dessa espécie, ou seja, a democracia precisa ter mecanismos de defesa. Muito bem. Tem mais a Felipe. E Porto Alegre, hein? Só para... Pois é, como é que está a eleição Lênio, em Porto Alegre, Lênio? Eu vi que a é. Juliana cresceu, a Maria do Rosário. Eu não, quanto que está a pesquisa que você tem aí? Eu não sei. Eu vi a da semana passada, ontem a gente até falou aqui, né? É a última, né? A Juliana cresceu. O Melo, por incrível que pareça, né, depois da enchente, tudo isso, é como se a enchente não tivesse acontecido, é incrível isso, é grau zero de sentido. Então, dá a impressão que Porto Alegre foi posta aqui por um ET, e que não tinha nada, que a enchente foi uma ficção, desapareceu, não existe nada, e a propaganda do Melo é incrível. O Melo entrega e os outros prometem. Essa é a grande discussão, a grande propaganda. Aí aparece assim, fulano, elas, que seria a Juliana e a Maria do Rosário, prometem fazer não sei o que, reformas do transporte urbano. Melo fez. Melo botou 400 ônibus. Como o Melo botou 400 ônibus? A prefeitura botou 400 ônibus? Ninguém contesta isso. Como alguém vai botar 400 ônibus? Foi a empresa municipal? Como? E assim, a propaganda é muito forte. Em Porto Alegre hoje tem muito candidato, principalmente a coligação do Melo. Aqui em Porto Alegre se diz o seguinte: Porto Alegre está dividido em dois tipos de pessoas, os que sofreram com enchente e os candidatos a vereador. Olha, vou te falar. Aí é muita gente do lado do Melo. Se cada um puxa um pouco de voto, ele vai. A discussão aqui é: Melo ganha no primeiro turno, ou 2, quem vai para o segundo turno com o Melo? Só, não tem outra discussão. E outra, quem perderá para Melo no segundo turno? Cara, olha, que saudades da ex-Porto Alegre. Pois é. Que saudades da minha querida Porto Alegre. A do Fórum Social Mundial, né, Rovai? Onde nasceu a revista Fórum. Lênio, muito obrigada, viu, por estar aqui hoje conosco, pela sua análise, e até a próxima. Peço desculpas por chegar atrasado, mas, como disse uma carta que um grande amigo do Jorge Luis Borges, Manuelino, disse: ando tão distraído que, quando eu saí de casa, me lembro que não deveria ter saído. Mas agora já cheguei, mesmo tendo chegado atrasado. Então, tá um pouco disso, né? Tá ótimo. Muito obrigada, bom, valeu, Lênio. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Valeu, gente. O Lênio está convidado para o Fórum Poema, viu? Verdade, precisamos resgatar o Fórum Poema, hein? Abraço, gente. Até sexta. Beijo, valeu. Felipe. Tchau, tchau.